Em noites de lua cheia, quando o silêncio é quebrado por um uivo agonizante, uma pergunta surge: o que realmente espreita nas sombras? De contos medievais às lendas do interior do Brasil, o lobisomem continua sendo uma das criaturas mais aterrorizantes da história. Mas seria apenas um mito? Ou há algo mais sombrio escondido na escuridão? A origem do mito. A história do lobisomem remonta a séculos atrás, surgindo nas regiões mais isoladas da Europa. Era dito que homens amaldiçoados ou consumidos pelo pecado podiam se transformar em bestas, condenados a vagar como criaturas sedentas de sangue. Na França, chamavam-nos de loup-garou. Na Alemanha, surgiram histórias como a de Peter Stump, conhecido como o lobisomem de Bedburg. Acusado de pactos demoníacos, Stump confessou ser capaz de se transformar em lobo e aterrorizar a população local. Mas sua história levanta dúvidas. Seria ele um monstro real ou apenas vítima de um período de histeria e caça às bruxas? Relatos de avistamentos no Brasil. No Brasil, o lobisomem ganhou uma nova face, misturando crenças indígenas, africanas e europeias. Em pequenas cidades e zonas rurais, histórias de homens que se transformam em lobos ou cachorros gigantes são passadas de geração em geração. Um dos relatos mais comuns fala de homens que, após cometerem 7 pecados mortais, são condenados a essa maldição. Moradores afirmam ter visto criaturas enormes vagando pelas estradas, uivando em noites de lua cheia. Será que tudo não passa de superstição? Ou essas lendas escondem algo real, algo que a ciência ainda não pode explicar? A transformação, homem ou monstro. Uma das imagens mais marcantes do lobisomem é sua transformação, o momento em que o homem abandona sua humanidade e se torna um monstro. Descrita em detalhes em lendas antigas, essa metamorfose é sempre dolorosa e violenta. Mas há quem acredite que a transformação não seja física, mas espiritual, uma representação da luta entre o bem e o mal dentro de cada um de nós. Psicólogos modernos até sugerem que o mito do lobisomem pode estar ligado a condições como a licantropia clínica, um estado mental em que a pessoa acredita ser um animal. Seria isso a explicação racional? Ou essas mudanças escondem algo que ultrapassa a compreensão humana? Casos históricos e relatos misteriosos. O caso de Peter Stump continua sendo um dos mais famosos na história do lobisomem. Conhecido como o lobisomem de Bedburg, ele foi acusado de assassinar mais de 16 pessoas na Alemanha do século XV. Dizem que ele usava um cinto mágico dado pelo diabo, que o transformava em lobo. No Brasil, relatos não ficam para trás. Em 1978, moradores de um vilarejo no interior de Goiás afirmaram ter sido perseguidos por uma criatura de olhos brilhantes e dentes afiados. Testemunhas afirmam que ela desapareceu ao nascer do sol, deixando apenas pegadas enormes no solo molhado. Seriam esses relatos apenas frutos da imaginação ou evidências de algo muito mais antigo e real do que ousamos acreditar? O que está por trás do lobisomem? Seria o lobisomem uma metáfora para o lado mais selvagem e incontrolável do ser humano? Ou uma maldição real transmitida por gerações? Enquanto cientistas procuram explicações racionais, como doenças ou delírios, as lendas continuam a crescer, alimentadas pelo medo do desconhecido. Talvez nunca saibamos a verdade completa, mas uma coisa é certa: o mito do lobisomem é mais do que uma simples história de terror. Ele é um reflexo das sombras que carregamos dentro de nós mesmos. A lenda do lobisomem nos acompanha há séculos, um mistério que atravessa culturas e tempos. Seja uma metáfora ou uma maldição real, a pergunta permanece: o que realmente espreita nas noites de lua cheia? Será que as histórias são apenas fruto do medo? Ou há algo esperando nas sombras, observando, esperando por nós?
A lenda do lobisomem não ficou presa no passado. Em pleno século XX, relatos continuam surgindo, mas desta vez conectados a fenômenos modernos. Na era digital, imagens e vídeos de supostos avistamentos de criaturas semelhantes a lobisomens circulam pelas redes sociais, provocando debates acalorados. Mas com a tecnologia ao nosso alcance, por que ainda não conseguimos provar ou desmentir a existência dessas criaturas? Seria isso um sinal de que há algo mais? Algo que nos escapa? A criptozoologia, o estudo de criaturas lendárias, aponta que algumas dessas lendas podem estar enraizadas em avistamentos reais de animais desconhecidos. E se o lobisomem for mais do que uma maldição? Alguns teóricos acreditam que a criatura possa ser um animal ainda não identificado pela ciência, ou até mesmo uma variação evolutiva de espécies antigas. Poderíamos estar lidando com uma forma de vida à margem da compreensão humana, escondida em nossas florestas mais densas e remotas? Gostou dessa história? Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar explorando mistérios, lendas e o desconhecido com o Mistério X. Até a próxima noite de lua cheia.